Bom dia, amados. Que bom tê-los aqui conosco. Que bom que nós podemos, embora estejamos com o nosso prédio onde realizamos nossas reuniões fechado por conta da pandemia, né, e por conta dessa fase mais rígida, porque estamos na fase roxa, estamos com um índice de transmissão do coronavírus muito alto. Embora tudo isso, podemos, você na sua casa, eu na minha casa, nós todos, cada um em nossas casas, podemos cultuar o Senhor, podemos louvar o Senhor, podemos bendizer o nome do Senhor. Hoje nós tivemos um pequeno atraso, porque nós estamos configurando nossas transmissões para fazermos a transmissão ao vivo, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Tá bom? Nós tivemos um pequeno problema técnico para configurar, tá? Mas agora estamos ao vivo apenas pelo Facebook, tá? Mas logo mais à noite nós estaremos transmitindo nas duas plataformas, né? Nas duas plataformas de mídia, tanto no YouTube como no Facebook. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você estar conosco, você que já está conosco, você que chegou agora. Deus te abençoe, abençoe sua família. Eu gostaria de convidá-lo para nós orarmos, buscarmos o Senhor nesse momento, sermos gratos essa manhã de domingo, dia 14 de março de 2021. Vamos agradecer ao Senhor pela vida, vamos agradecer ao Senhor pela salvação, vamos agradecer ao Senhor pela edificação de nossas vidas, pelo nosso crescimento, pela oportunidade de estudarmos a palavra de Deus e cultuarmos juntos, hein? Através aqui do Facebook, não é? De você estar aí com sua família, de eu estar aqui com minha família. Vamos agradecer ao Senhor pelos livramentos, pelas curas, pelo que o Senhor tem feito por nós. Oremos essa manhã. Pai, nós somos gratos ao Senhor, somos gratos por sua bondade, por sua misericórdia, pelo seu amor. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor ainda fará. Louvado seja o teu nome pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque em vida o Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos deu a oportunidade de crermos no Senhor Jesus através da pregação do Evangelho. E, além disso, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, pela comunhão, o Senhor tem nos feito perseverar diante do Senhor. O Senhor tem nos edificado, nos dado crescimento espiritual. Louvamos o nome do Senhor agora pelas curas que o Senhor tem realizado em nosso meio, não somente em relação ao Covid, mas em relação a todas as outras doenças e enfermidades que acometem o teu povo, que acometem as pessoas que pedem oração para a gente. Louvamos o Senhor também pelo livramento que o Senhor tem nos dado a cada um de nós, nos livrado do Covid e de outras doenças mais. Obrigado porque o Senhor tem abençoado o seu povo. Obrigado, Senhor, pela tua boa palavra. Obrigado pela tua presença e pela oportunidade, essa manhã, de podermos cultuar o Senhor. Obrigado pelo suprimento das nossas necessidades diárias. Colocamos tudo isso, Pai, diante do Senhor e queremos bendizer o teu nome, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, gostaria de convidá-lo a louvar o Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com hinos. O pastor Atos vai conduzir a gente nesse louvor. Depois ele vai fazer um devocional nos dois livros históricos, 1º e 2º Crônicas, tá bom? Depois então nós vamos ter algumas informações da igreja. Eu gostaria que você estivesse conosco, fica conosco, seja abençoado, louve ao Senhor conosco, escute o devocional, que Deus aplique sua palavra no seu e no meu coração essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilhoso e sublime pra mim, sem nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Ao quão precioso
Bom dia, irmãos. É com grande alegria, então, hoje pela manhã, que nós vamos trazer, então, a palavra do Senhor Jesus Cristo através, então, do nosso devocional, né, que nós temos todo domingo pela manhã. Nós vimos, então, os livros anteriormente, de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e hoje nós vamos trabalhar o livro de 1º e 2º Crônicas, tá bom? Lembrando que no Antigo Testamento, a cronologia bíblica, né, o que a gente fala sobre a linha progressiva da cronologia bíblica, ela começa lá no livro de Gênesis e termina no livro, então, de Malaquias. Nós temos ali 7 períodos, né, ou melhor dizendo, são 7 períodos em que nós podemos ver Deus trabalhando com o povo. Nós vemos o período pré-patriarcal, que vem trabalhando, então, o período da criação, da queda, do dilúvio. Então, nós entramos no período patriarcal de Abraão, Isaac, Jacó, José, o nascimento, então, da nação de Israel. E quando entramos, então, no livro de Êxodo, nós temos a respeito do período mosaico, né, daquele período em que Moisés esteve comandando o povo de Israel até a entrada de Canaã. E nós também temos, logo depois do período mosaico, o período pré-monárquico, que é aquele em que nós trabalhamos os livros de Juízes, onde todos os juízes trabalharam, em que Deus trabalhou na vida deles para que eles salvassem a nação de Israel. E nós temos exemplos de Débora, Gideão, Sansão, Samuel, que foi logo o profeta e sacerdote daquele local, naquele tempo. Então, nós vimos todo esse período pré-monárquico. Então, nós entramos no livro terminamos o livro de 2º Samuel, né, ou de 1º Samuel, entramos no livro de 2º Samuel, já no período monárquico, que foi o estabelecimento da nação, dos reis das nações de Israel e de Judá. E aí nós temos Saul, Davi, Salomão, a divisão do reino em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, né, Israel e Judá, em que Deus trabalhou ali também a vida deles, por mais que não fosse plano diretivo de Deus, mas plano permissivo de Deus em relação àquilo. Houve essa separação em que Deus já havia dito que aconteceria por causa da desobediência do povo. E aí entra-se no período do exílio, onde o povo ficou, tanto o reino de Israel, que foi dispersado, quanto o reino de Judá, que foi levado então para a Babilônia, né? O reino de Israel, que é o reino do norte, né, foi levado pelo Império Assírio, e o reino do sul, que foi Judá, que foi levado pelo Império Babilônico. Então, nesse momento, nós temos ali o exílio das duas partes da nação de Israel. E aí nós entramos no período pós-exílico, né? É aquele quando o povo de Judá, que foi levado para a Babilônia, então começa a retornar para a sua cidade de Jerusalém, e começam a se reconstruir a nação de Israel. E aí nós vimos que os livros do Antigo Testamento, eles se baseiam nesses períodos. E o livro de 1º e 2º Crônicas se encontra aqui no livro do pós-exílio, né? Ele foi escrito nesse período pós-exílio. Ele conta, então, ele vai estabelecer, tanto o primeiro livro quanto o segundo vão estabelecer uma ordem cronológica ali dos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Tá? Eles estão encontrados, então, nos livros do Antigo Testamento, na ala de história, e não é à toa que eles são literalmente resumos mais detalhados dos livros de 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis e 2º Reis, mas de uma perspectiva diferente. Porque quando 1º Samuel até 2º Reis foram escritos, eles foram escritos por pessoas que estavam naquele momento, que estavam passando por aquele momento que foi o período pré-exílico. E agora nós vimos de uma perspectiva diferente, que é o pós-exílio, depois que a nação de Israel então é levada para a Babilônia e é trazida de volta para a reconstrução. E aqui nós temos então os livros de 1º Reis, os livros de Reis e os livros de Crônicas, que na sua maior parte então tratam dos mesmos fatos, porém com enfoques e alguns detalhes diferentes. E aí nós vemos que o livro de Reis, dos Reis, ele tem um enfoque profético, e nos livros de Crônicas nós temos um enfoque mais sacerdotal, tá? Mais sacerdotal. E lembrando que 1ª Reis e 2ª Reis, né, eles foram escritos antes do exílio, e 1º e 2º Crônicas depois do exílio.
E uma das coisas que nós podemos traçar aqui no livro de 1º e 2º Crônicas é que ele possui o maior gráfico genealógico de toda a Bíblia. Nós vimos então a genealogia contada passo a passo aqui, para que o povo de Israel tivesse o conceito na sua mente de que Deus se importa com a história. Então nós devemos aprender com o passado, viver o presente e transformar o futuro. E por conta disso nós precisamos ver alguns contrastes e enfoques nos livros de Reis e Samuel e nos livros de Crônicas, tá? O enfoque principal nos livros de Reis e Samuel é um enfoque profético, né? É realmente uma luta ali de Deus falando para o povo se arrependam, porque essa é uma mensagem profética. Quando nós falamos a respeito de mensagem profética, nós não estamos falando de mensagens do futuro, falando sobre o futuro. Existe esse termo que foi muito utilizado de forma contemporânea errada, dizendo o seguinte: eu tenho uma mensagem profética para você. Então, que a gente escuta na maioria dos lugares aí, essa mensagem profética é uma mensagem falando a respeito do futuro. Não, a Bíblia nunca teve esse enfoque de falar sobre o futuro ou de prever o futuro. Deus utiliza algumas partes para nós entendermos como será o futuro, mas a principal mensagem profética é de arrependimento. Deus sempre chama o seu povo a se arrepender e viver para a glória dele, e o povo sempre acaba errando nisso. Então, a mensagem, né, o enfoque principal dos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que eram considerados um livro só e depois eles foram divididos, né, é o enfoque profético, é Deus falando: povo, se arrepende, eu estou aqui, eu sou o seu Deus e vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Enquanto o livro de 1º e 2º Crônicas é um livro sacerdotal, é um livro que fala, ou são dois livros, né, que foram separados também do mesmo jeito que os anteriores. É um livro que fala e dá esse enfoque, não mais a Deus falando para eles se arrependerem, mas a um enfoque agora do povo vir a uma adoração a Deus. Não somente o fato de se arrependerem, mas voltarem a uma adoração verdadeira, que eles deveriam então manter a sua consciência ligada a Deus, para que o seu coração vivenciasse uma intimidade com Deus e que a vida então transmitisse essa mensagem de vida íntima com Deus. E aí o que acontece? Os livros do Reis, né, de 1º Samuel até 2º Reis, eles trabalham sobre antes do exílio e Crônicas depois do exílio, ou seja, a abrangência aqui é da queda de Judá e de Israel nos livros de Reis e a queda somente de Judá nos livros de Crônicas. Por quê? Porque o enfoque do livro de Crônicas é mostrar a intimidade que o povo tinha com Deus. Então, ele vai enfocar mais no livro, no reino de Judá, porque o reino de Judá foi um reino que, por mais que teve reis ruins, alguns dos seus reis adoraram a Deus, enquanto de Israel ninguém adorou a Deus, ninguém serviu a Deus. E nós temos então um estilo de registros diferentes nesses livros. Os livros de Reis tiveram um enfoque biográfico, foi contar a história, enquanto o livro de Crônicas tem um enfoque genealógico, que é mostrar exatamente o que sucedeu na genealogia do povo, é mostrar realmente o passo a passo de cada rei, de cada pessoa do povo de Israel. E a preocupação nos livros de Reis era a idolatria e a apostasia do povo. O povo estava se afastando de Deus, estava renegando Deus para servir outros deuses. Então Deus ele dá esse enfoque nesse livro para mostrar sobre essa idolatria, sobre essa apostasia, enquanto no livro de Crônicas nós vemos uma apatia espiritual. O povo dizia estar adorando Deus, dizia estar servindo a Deus, mas que os seus corações estavam longe de Deus. Eles talvez não estavam servindo os outros deuses, não estavam fazendo nada com relação aos outros deuses, mas eles estavam dentro do seu coração apáticos com relação à obra de Deus. E nós temos um livro que é o livro de Ageu, em que Ageu pega muito firme com ele sobre isso, fala: poxa, vocês estão há 15 anos construindo suas casas, mas vocês esqueceram do templo, vocês esqueceram da presença de Deus no meio de vocês. E aqui o objetivo, então, dos livros de Reis
foi advertir a nação sobre o que aconteceria. Eles não deram ouvidos e aconteceu o exílio. Enquanto o livro de Crônicas servia para encorajar o povo depois que eles voltaram do exílio. Era mostrar para eles, olha, não adianta viver uma apatia espiritual, não adianta viver longe de Deus. Agora temos que consertar os nossos corações, consertar as nossas vidas e começar a servir a Deus de forma verdadeira. E o que é uma crônica? Uma crônica, segundo o dicionário, é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. Ou seja, a palavra crônicas deriva do grego cronos, que significa tempo. Então você vai contar a história de forma cronológica para que as pessoas entendam o que aconteceu fato após fato. Então, para a gente separar aqui rapidamente, nós temos o livro de 1 Crônicas e o livro de 2 Crônicas. No livro de 1 Crônicas, que é onde nós vamos começar, nós vemos algumas informações gerais. Então, o propósito do livro é unificar o povo de Deus, traçar a linha davídica e ensinar que a adoração genuína deve ser o centro da vida individual e nacional. Nós temos o escritor, que segundo a tradição judaica, o escritor é Esdras, né? Existem alguns historiadores e teólogos que acreditam de forma diferente, mas de forma geral a tradição judaica concorda que seja Esdras, e o destinatário dessa carta, ou desse livro, foi todo Israel. Todo Israel deveria servir a Deus através então da unificação do povo, mostrar então o que aconteceu ali com o povo, da aliança que foi feita com Davi. E nós temos então um panorama geral. O livro de 1 Crônicas é o paralelo ao livro de 2 Samuel, no mesmo tempo, e ele serve de comentário sobre o livro de 2 Samuel. E ele foi escrito depois do exílio de um ponto de vista sacerdotal, enquanto 1 Crônicas enfatiza a história e 1 Crônicas vai enfatizar a história religiosa de Judá e Israel, tá? Quando eles estavam assim nessa apatia espiritual, em que a advertência ali era que eles retornassem a uma comunhão verdadeira com Deus. Para que nós entendamos, o livro de 1 Crônicas ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte é falando sobre a genealogia de Israel, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9, então ele vai falar sobre a linhagem da nação, né? As tribos de Israel, os que retornaram do exílio da Babilônia. E a segunda parte do livro, que vai do capítulo 10 até o capítulo 29, versículo 30, ele vai falar sobre o reino de Davi, onde Davi torna-se rei sobre todo Israel, onde Davi traz a arca para Jerusalém. Então, todas as partes militares de Davi, as proezas militares que ele teve, e a preparação de Davi para a construção do templo. Davi não pôde construir o templo porque Deus considerou ele com as mãos sanguinárias, mas ele preparou para que o templo fosse construído. Então, toda a parte estrutural foi Davi, então, que fez ali, que organizou para que, então, logo depois, o seu filho tornasse esse sonho de construção do templo, do mostrar que Deus estava no meio do povo, fosse concluído. Irmãos, eu queria abrir com os irmãos lá no livro de 1 Crônicas, e eu queria que os irmãos abrissem comigo lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 1, e eu queria ler os primeiros versículos aqui com os irmãos. Nós vamos ler até o versículo 4, tá bom? Nós vamos ler até o versículo 4, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Ele diz o seguinte: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. E aí ele começa, a partir do versículo 4, mostrar toda a genealogia passo a passo, pessoa por pessoa. Por que eu li esse texto aqui? Porque quando a gente faz uma comparação lá com Mateus e Lucas, nós vemos que alguns desses personagens eles aparecem exatamente na ordem cronológica, que ele fala, né, que um deles faz ao contrário, né, falando só a respeito do início de Deus até José e Maria, e o outro fala a respeito de José e Maria até Deus. E eu acho interessante porque
em todos eles o princípio sempre foi Deus. O princípio sempre foi Deus. Deus criou a Adão. Adão gerou a Sete a Enos e assim por diante, até a aliança eterna de Davi com Deus, que foi a aliança que culminou no Senhor Jesus Cristo. E é interessante quando nós recebemos ou entendemos isso, por quê? Porque nós vemos que Deus tem o controle sobre toda a linha temporal. Deus tem o controle sobre toda a linha temporal da humanidade, toda a linha histórica da humanidade. E ninguém pode sobrepujar isso, porque Deus é que tem o controle sobre tudo. E aí, quando nós voltamos aqui para entendermos o livro de 1 Crônicas, nós vemos que tudo gira em torno dos propósitos diretivos de Deus, os propósitos eternos de Deus, em que Ele trabalha com o seu povo, mesmo o seu povo errando e ficando longe dEle. E aí, irmãos, aqui no livro, dando prosseguimento agora ao livro de 2 Crônicas, qual era o propósito? O propósito era unificar a nação mediante a restauração da verdadeira adoração a Deus. É engraçado quando nós olhamos o contexto todo histórico que o homem sempre busca viver longe de Deus, mesmo aqueles que são seus servos. Por isso que a nossa batalha tem que ser constante contra a nossa carne, a fim de que nós sirvamos a Deus de maneira correta. Nós às vezes queremos ficar longe de Deus. E aí nós podemos aprender com o povo aqui, que os padrões divinos de justiça e retidão, eles foram demonstrados aqui pela forma como os reis foram julgados no livro de 2 Crônicas. Os soberanos que eram justos de Judá mostraram que o avivamento na fé, no reinado deles, foi a base para um reinado fiel diante de Deus. E esses reis, eles foram louvados. Enquanto aqueles reis que foram iníquos, que viveram longe da vontade de Deus, foram denunciados e condenados perante Deus e perante o povo. Por isso que nós precisamos lembrar que o propósito de Deus nesse livro é mostrar a restauração da verdadeira adoração a Deus. Aqueles reis que adoraram a Deus, tiveram o povo adorando a Deus, fizeram com que os seus reinados fossem prósperos. Enquanto aqueles reis que não serviam a Deus, os seus reinados foram terríveis, foram desastrosos, culminaram em tragédias. E esse livro ele foi escrito para todo Israel também. Não foi só para um ou outro, foi para todo Israel. Aqui nós vemos que a narrativa de 2 Crônicas, ela é um paralelo de 1 e 2 Reis, e serve então como comentário desses dois livros. Originalmente nós tínhamos 1 e 2 Crônicas como um único livro, e ele ia realçar a importância do templo e do avivamento da fé em Judá, certo? E o reino do norte, Israel, foi ignorado nessa narrativa. Quem foi mostrado aqui foi o reino do sul, que foi Judá. Por quê? Porque Judá ainda tinha uma linhagem de remanescentes fiéis, enquanto Israel não, enquanto o reino do norte não. Por isso que o reino de Judá culminou na vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi descendente direto de Davi. Então a aliança que foi instituída por Deus e Davi foi cumprida em Jesus Cristo. E o 2 Crônicas ele é dividido também em duas partes. A primeira parte é o reino de Salomão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9, versículo 31, onde fala que Salomão pediu a sabedoria a Deus, Salomão construiu o templo a Deus, consagrou a Deus o templo e mostra então a sua sabedoria e as riquezas de Salomão. Salomão infelizmente cometeu alguns erros na sua caminhada, mas sabemos também que no final da sua vida ele reconhece os erros que ele fez e ele então se volta para Deus novamente. E a segunda parte do livro de 2 Crônicas fala sobre o reino de Judá. Ele vai falar sobre as revoltas das tribos do norte, ele fala sobre a história da apostasia, mas também da reforma em Judá, e sobre mostrando como Judá foi exilado na Babilônia. Essa reforma espiritual de Judá foi terrível, porque Deus já havia mostrado para eles várias e várias vezes o que eles deveriam fazer e eles escolheram não fazer.
Por isso é importante, irmãos, sempre lembrarmos que Deus tem um propósito para todas as coisas. E nós precisamos nos colocar diante de Deus. Porque se nós não nos colocamos diante de Deus, nós temos um problema muito sério de servir a Deus. E é por isso que nós precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus, para que Deus seja glorificado através de nós. Não adianta nós ficarmos sempre batendo nas teclas, fazendo coisas erradas, pensando assim, não, Deus ele vai cuidar de nós independente do que acontecer. Isso é verdade. A fidelidade de Deus para nós não depende da nossa fidelidade a Ele, mas lembre-se que tudo que o homem fizer, ele vai prestar contas a Deus. Por isso que quando nós estudamos, só para nós concluirmos, quando nós estudamos o livro de Samuel, os livros de Reis, os livros de Crônicas, é como se a gente estivesse tendo um intensivão de história, porque eles têm muito conteúdo. Mas esses livros também nos alertam que ninguém, a não ser Deus, pode nos ajudar a cumprir nossa parte na aliança que temos com Ele. Se Deus, Ele nos deu a direção para servirmos a Ele, vamos servir a Ele. Vamos ser crentes fiéis. Vamos ser pessoas que realmente demonstrem a sua fidelidade a Deus. Por isso, irmãos, nunca deixemos de mostrar através das nossas vidas aquilo que Deus fez por nós. Nós somos pecadores, nós cometemos erros, mas também a Bíblia diz que nós podemos nos arrepender diante de Deus, confessar os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça e nos voltarmos a Deus de modo digno, de modo que a gente fique perto dEle, com intimidade dEle e possamos ser considerados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Então que essa palavra fique no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom, não é? Esse devocional, essa palavra que nós ouvimos sobre o direcionamento de Deus para a adoração correta, fiel, em santidade diante de Deus. Nós estamos tendo esses devocionais semanais, não é? Todo domingo pela manhã, nos livros da Bíblia, na ordem que eles estão, tá bom? Então, o Pastoratos tem se dedicado a estudar esses livros e passar para a gente, no menor tempo possível, de maneira prática, a mensagem de cada livro da Bíblia, para termos uma visão geral da Escritura. Nós estamos lendo a Bíblia semanalmente, não é? Dia a dia, diariamente, né? Estamos usando aquela Bíblia 365 da editora Mundo Cristão, na nova versão transformadora, que divide as leituras por dia. Que bênção, meus amados, ouvirmos a palavra, meditarmos na palavra, sermos edificados na palavra de Deus. Eu gostaria de lhe dar algumas informações, tá bom? As informações não estão aí no meu slide, mas eu gostaria de passar para você essas informações, tá bom? Só um momento, por favor, acho que caiu a conexão aqui, caiu o slide, eu vou recolocar o slide para você, tá bom? Então, enquanto eu coloco aqui o slide para você, não é? Fica tranquilo, ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Ok. Deixa eu só colocar para você aqui as informações. Tem dia que a conexão cai, não é? A gente, então vamos recolocar aqui para você, tá bom? Ok. Pronto, não é? Estão aí as configurações, as informações da igreja.
Eu gostaria de dar essas informações são necessárias para a gente não se enganar. E tem gente que ainda, ouvindo essas informações toda semana, não é? Algumas elas ficam praticamente o mês todo aí, algumas pessoas ainda esquecem delas, não é? Tá bom? Então veja, primeira informação para você é que nós estamos estudando aos domingos pela manhã o livro de Juízes. Nós temos um devocional, como nós tivemos agora há pouco com o pastor Atos, né? E agora nós vamos ter o estudo bíblico no livro de Juízes. Estamos estudando hoje, né? Vamos ter o nosso estudo hoje no capítulo 14 e no capítulo 15 do livro de Juízes, que ainda faz parte da história de Sansão. Então esse mês, até o último domingo do mês de março, nós estaremos estudando o livro de Juízes. Aos domingos à noite, eu estou pregando sobre direção divina para a vida inteira, para toda a vida, vida espiritual, vida emocional, que é o que eu vou falar hoje à noite, vida familiar a semana que vem, e no último domingo, vida congregacional. Nós estamos usando o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Eu quero convidar você para estar conosco e estudar a palavra de Deus. Eu estou falando também, ou dando os estudos bíblicos, o nosso momento de oração, estudo bíblico às quartas-feiras, sempre às 19h30. Como nós não estamos tendo reuniões presenciais, ele será transmitido, ou está sendo transmitido pelo Facebook, ao vivo, não é, em tempo real, e também será pelo YouTube, tá bom? Nessa próxima semana, nós estaremos transmitindo nessas duas plataformas de mídia, né? Facebook e YouTube, tá bom? A semana passada estudamos o 41, não é? Estudamos no dia 3, Salmo 40, no dia 10, Salmo 41, semana que vem, dia 17, Salmo 45, no próximo 48 e no próximo 68. Aguardamos você para estar conosco estudando a palavra de Deus, tá? Irmãos, embora nós estejamos sem reuniões presenciais, todas as contas normais da igreja, as contas, os gastos fixos, como internet, energia, água, manutenção, limpeza, ministério da igreja, eles existem, eles continuam, eles não pararam, tá bom? A gente está tendo as mesmas despesas, por isso contamos com você, com sua fidelidade ao Senhor, em contribuir diante de Deus. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer abundar em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Tá bom? Você pode contribuir através de depósito, transferência, DOC, você pode fazer Pix, tá bom? Então, a nossa conta é no Sicoob 756, o número do banco, a agência 4264, a nossa conta 518808, Igreja Batista do Livre-Arbítrio. Em alguns aplicativos para transferência aparece o termo Jardim, a palavra Jardim das Palmeiras também, junto com o nome da igreja, tá? Então, nosso CNPJ é 030-4629/0001-61. Esse também é a nossa chave Pix. Você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta, fazer a sua transferência e abençoar a igreja no nome do Senhor Jesus. Seja também abençoado para a glória de Deus. Queridos, no próximo dia 21, domingo que vem, é o Dia Internacional de Oração da Igreja Batista Livre, ou das Igrejas Batistas Livres do mundo inteiro, tá bom? Então aí há alguns motivos de oração fixos, tá bom? Pelo Covid, não é? Pelos que estão infectados com o vírus e para que não sejam pessoas infectadas mais. Que esses que forem infectados sejam curados e que a infecção acabe ali e que nós consigamos uma vacina que realmente faça efeito. Estamos tendo essas vacinas, não é? E estamos esperando, não é, que elas realmente façam efeito e que nós não precisemos mais estar como estamos agora, não é, em afastamento social.
bom? Segundo pedido é pela economia, né? É para orar por aqueles que tiveram seu sustento afetado, ou seja, orar por toda a cadeia econômica do nosso país e do mundo inteiro. Essa pandemia deu uma queda na economia de todos os países e nós não estamos fora disso. Temos que orar pela nossa cidade também, não é? Pelos irmãos, pelas irmãs, por toda a população que está com dificuldade em ter o seu sustento. Pela saúde emocional. Muita gente está sofrendo emocionalmente nesse período de afastamento. No enfrentamento a esse vírus, muitas pessoas estão tendo problemas emocionais e alguns problemas emocionais sérios. Precisamos orar, precisamos pedir a Deus que trabalhe no coração, na vida e na mente das pessoas. Pelas autoridades também, pedir para que essas autoridades tomem decisões acertadas, que elas cumpram o seu papel, que sejam honestas e que pensem no povo que elas estão tomando conta, que eles estão dirigindo, né? O povo que os elegeu. Pedimos que Deus tenha misericórdia dessas autoridades e pelas igrejas, não é? Os efeitos da pandemia nas igrejas e seus membros. A coisa está tão difícil, não é? Os membros da igreja são pessoas como outras pessoas, iguais às outras pessoas. Eles têm necessidades físicas, necessidades emocionais, psicológicas e necessidades espirituais. Então vamos orar pelos membros da igreja, que eles fiquem firmes no Senhor, não é? E que esse momento lhes sirva de lição e estímulo à sua fé e a proclamar o Evangelho e a perseverar no Senhor. Então dia 21, semana que vem, nós estaremos orando, não é? Pela manhã, à tarde e à noite, por esses motivos aqui e por outros mais que podemos acrescentar, não é? Aqui em nossa comunidade e nas igrejas batistas livres do mundo inteiro. Se você quiser fazer um jejum pela manhã, não é? Começando depois da meia-noite, não comendo e não bebendo nada, levantando pela manhã. Se você quiser fazer o jejum apenas do café da manhã, você faz. Você não toma café da manhã, tá bom? Faz o jejum até a hora do almoço. Se você quiser fazer até a tarde, você pode fazer também. E se você conseguir, é claro, se você puder, se não tiver nenhum problema de saúde, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar orando no nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para nós continuarmos louvando o nome do Senhor. Logo após o louvor, que o Pastor Atos vai nos conduzir, esse louvor é a Deus, para a glória de Deus, não é? Depois, então, logo depois nós estaremos estudando a palavra de Deus no livro de Juízes, Juízes capítulo 14, Juízes capítulo 15. Louvemos ao Senhor.
de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome,
Que bênção, hein? Vem, Senhor, brilhar em nós. O teu nome é doce, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor é mais doce que o mel. Nós louvamos isso e nós queremos agora nos colocar diante do Senhor para estudar a sua palavra. Temos tido já um devocional, temos louvado o Senhor, temos buscado o Senhor em oração e juntos agora queremos estudar a palavra de Deus. Abra a Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 14, e deixe ela aberta, porque nós vamos estudar o capítulo 14 e também o capítulo 15. Nosso tema de hoje ainda é sobre o juiz Sansão, e o tema é Sansão, desequilíbrio em pessoa. Queridos, enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você abre a sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 14, eu queria lhe dizer que Sansão alcançou muitas vitórias, vitórias extraordinárias para o povo de Deus, mas ele era um desequilibrado. Ele tinha desequilíbrios terríveis e nós vamos dar uma olhada nisso. Embora o seu nascimento tenha sido um nascimento milagroso, anunciado pelo próprio anjo do Senhor, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo pré-encarnado, embora Deus tenha feito isso acontecer, porque a sua mãe era estéril e Deus então tornou-a fértil, e ela teve então Sansão, e o seu nascimento foi um nascimento milagroso, uma bênção para o povo de Deus. Embora tenha sido assim, embora ele tenha sido chamado por Deus para exercer uma função extraordinária na liderança do povo de Deus, Sansão perdeu-se no caminho. Vamos ler Juízes capítulo 14, vamos ler inicialmente versos de 1 a 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu estou usando a nova versão transformadora, então vai dar uma diferença vernacular com a versão que você está usando aí. Você pode estar usando a atualizada no Brasil, ou a corrigida e fiel, ou a NVI, não é? Ou a Reina Valera, ou a contemporânea. Vai dar uma pequena diferença, ou você pode estar usando uma outra paráfrase, tá? Olha o que o texto diz. Certo dia, Sansão estava em Timna, em algumas versões é Timnate, e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma moça filisteia em Timna, quero me casar com ela, consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Porque tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos, em outras versões, filisteus incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero, ou seja, ela é agradável aos meus olhos, como diz em outra versão. Oremos ao Senhor. Pai, essa manhã nós queremos estudar a Tua Palavra, o capítulo 14, o capítulo 15 do livro de Juízes, um dos livros históricos da Bíblia. Queremos aprender esse texto, compreendê-lo e tirar lições e aplicações para a nossa vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine a explicação, a exposição desse texto, e que também o Senhor ilumine as aplicações, de maneira que possamos ser edificados para crescimento espiritual e que haja também salvação em nosso meio, para todos aqueles que estão conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que coisa interessante. Sansão, desequilíbrio em pessoa. Veja, meus irmãos, Sansão se tornou um desequilibrado na área afetiva da sua vida. Veja o que o texto diz claramente, que Sansão estava em terras filisteias. Certo dia, Sansão estava em Timna e viu uma moça do povo filisteu.
Essa cidade de Tina era uma cidade dominada, povoada pelos filisteus, que dominavam o povo naquela época, que dominavam a Israel naquela época. O que impressiona é que Sansão circulava livremente naquela cidade. Ele não era ofendido, ele não era atacado, ele não era discriminado, ele caminhava livremente por aquela cidade. Por que será que Sansão tinha livre acesso à cidade dos filisteus? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Naquela época, o povo de Deus não estava apenas dominado pelos filisteus belicamente. Eles não estavam apenas debaixo da autoridade dos filisteus por força das armas. Não. Eles estavam debaixo da autoridade dos filisteus porque eles se deixaram corromper pela cultura, pelos valores e padrões morais daquelas pessoas. Eles se deixaram seduzir pela religião plural daquelas pessoas. Então eles se envolveram tanto com a sociedade dos filisteus, com a maneira de vida dos filisteus, que não havia diferença entre eles. Não havia diferença cultural mais, não havia diferença nos valores, não havia diferença mais nos padrões morais. E agora o povo de Deus era um povo plural em sua fé, em sua religião. Adoravam a Deus, ou pensavam que estavam adorando a Deus, e adoravam os ídolos dos filisteus, os deuses falsos feitos pelas mãos dos filisteus. E então isso facilitou a vida do povo. Eles estavam dominados, mas eles estavam em suas casas, eles podiam viver do jeito que quisessem. Sabe aquele texto? Viver cada um segundo a maneira sua de pensar, segundo parecia bem aos seus olhos e não aos olhos de Deus? Era isso que estava acontecendo. Mas o texto ainda diz que Sansão foi dominado pela cobiça. Enquanto ele estava naquela terra em Tina, enquanto ele estava passeando por aquele lugar, ele viu uma moça, possivelmente uma bela moça, uma moça linda. E essa moça lhe acendeu a cobiça. Ele foi atraído por ela, foi seduzido pela sua beleza e não levou em consideração nada que a lei de Deus dizia a respeito de uniões mistas. No livro de Êxodo, capítulo 15 e 16, há uma clara distinção entre o povo de Deus e os outros povos. Mas não há nenhuma questão racial ligada aí. Não era racismo da parte de Deus, não era racismo da parte do povo, não. Apenas havia uma prescrição, havia um mandamento na lei, havia uma colocação de Deus para o povo, para que o povo evitasse as uniões com outros povos que não tinham a mesma fé que eles. Mas Sansão ignorou o fato de os filisteus serem idólatras, serem pagãos, e se apaixonou por aquela linda moça. E ele foi dominado tanto por aquela paixão que ele chegou a desrespeitar os seus pais. O texto é muito claro: vi uma moça filisteia em Tina, quero me casar com ela, consigam aquela moça para mim. Agora a resposta de seus pais:
Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar, porque tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos. O termo pagão aqui, ou incircuncisos, é muito significativo para nós. Como eu estava dizendo antes, não havia uma discriminação racial em relação ao casamento com pessoas de outras nações por parte do povo de Israel. Mas a diferença aqui era confessional. O que Deus não permitia era as pessoas contraírem matrimônio com pessoas que não seguiam a mesma fé que elas. Em outras palavras, Deus não queria o jugo desigual na sua confissão de fé, porque desviaria o povo de Deus, levaria o povo de Deus à idolatria e a pecados que eles não conseguiam dominar, e eles ficariam então presos por isso. Por isso que houve uma recusa, por isso que o pai e a mãe de Sansão tentaram impedi-lo de fazer essa loucura, mas ele estava dominado pela sua libido. Ele estava dominado pela paixão. Ele estava dominado pela cobiça. E Sansão então desrespeitou a palavra de Deus. Desrespeitou a ordem de Deus. E também desrespeitou seus pais. Veja como ele se dirige a seus pais. Consiga a moça para mim. É ela que eu quero. É ela que enche os meus olhos. Queridos, na época de Sansão, o sistema familiar era patriarcal. Os pais tomavam as decisões. O chefe de família era quem conseguia os casamentos para os filhos e para as filhas. A Bíblia é muito clara em dizer que os filhos devem honrar os seus pais, ou seja, respeitar os seus conselhos, ser obediente às suas decisões. Naquela época, muito mais. Então, Sansão não apenas desrespeitou os seus pais, desonrou os seus pais, desconsiderou a autoridade dos seus pais, segundo as Escrituras, mas também desrespeitou a cultura do seu próprio povo, da sua época, e resolveu por si próprio, segundo ele achava que era bom aos seus olhos. E aqui nós vemos que Sansão se desequilibrou afetivamente. Ele se envolveu com a cultura da época, por isso se tornou cobiçoso e se apaixonou por uma pessoa de uma outra fé. Ele desrespeitou os seus pais, desrespeitou a palavra de Deus, desrespeitou o conselho dos pais e o conselho de Deus. Que lições nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Precisamos entender que toda a vida cristã está nas mãos de Deus e que nós devemos seguir a palavra de Deus. Mas seguir rigorosamente, porque senão nós teremos problemas futuros. E muita gente tem tido problemas nessa área. Problemas de não ouvir os conselhos dos seus pais, de não seguir a orientação dos seus pais, não seguir a palavra de Deus e a orientação de Deus, que é suprema, absoluta, de deixar se envolver com a cultura e com o mundo. Nós temos visto isso, não somente na nossa congregação, mas no mundo inteiro. O povo de Deus tem sofrido, porque tem absolvido a cultura, os padrões e os valores morais de um mundo que se afasta cada vez mais de Deus. Queridos, veja o que diz a palavra de Deus em Juízes capítulo 14, versículo 4. Seus pais
não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que, na época, dominavam Israel. Veja que coisa interessante nós temos aqui no texto. Apesar do desequilíbrio de Sansão na sua vida afetiva, Deus usou aquele momento de desequilíbrio de Sansão para libertar o povo de Israel. Veja como Deus é maravilhoso. Mesmo no momento de pecado, de desobediência, de desunião, de desafeição, Deus intervém para libertar o seu povo, para trazer a memória do seu povo quem eles são, quem é Deus e o que Deus quer fazer por eles. Aqui nesse versículo nós temos 3 lições importantes para a nossa vida. A primeira lição é que a ação divina às vezes é silenciosa e poucos do povo de Deus percebem. Você pensa que Deus não está agindo nessa pandemia? Deus está agindo sim. E uma das coisas que todos estão percebendo agora é que Deus está dizendo não somente ao seu povo, mas à humanidade. Nesses 2 anos de pandemia, tivemos em 2020, estamos em 2021 e parece que vamos até o final do ano ainda sem uma libertação completa. Parece, não é? O que Deus está dizendo é o que parece que Ele está dizendo, é o que o mundo inteiro está entendendo, é que nós não somos o que nós pensamos. Nós não temos o que pensamos que temos. Deus está dizendo para o mundo inteiro, usando essa pandemia, não que Ele mandou a pandemia, não que Ele está castigando o povo porque é um déspota desalmado, mas Ele está usando dessa pandemia causada pelo próprio homem contra si mesmo. Deus então está usando ela para dizer ao homem pecador neste mundo que eles precisam de Deus, que eles precisam da misericórdia de Deus, que eles precisam considerar-se frágeis, que eles precisam arrepender-se dos seus pecados e voltarem para Deus. Deus está usando essa pandemia para dizer à igreja que ela não pense de si mesma o que ela não é. A igreja não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Os líderes das igrejas não são todo-poderosos. Só existe uma pessoa com todas essas qualidades: Deus. Essa é uma das coisas que Deus está dizendo para a gente, que eu creio. E muitas outras lições nós estamos aprendendo. Nós não somos tão fortes como pensamos que somos. Olha, o povo de Deus precisa entender isso. Somos pecadores também. E precisamos diariamente da misericórdia de Deus, do Evangelho do Senhor. Precisamos estar cientes disso e nos curvarmos diante de Deus, pedindo sua graça e sua misericórdia. Você já pensou se Deus disser para nós, como Ele disse a Paulo: eu não vou tirar essa pandemia, a minha graça te basta? Você já pensou em viver esse tempo todo assim? Não seria fácil, não é? Mas estamos clamando para que Deus não faça isso e tenha misericórdia de nós. Queridos, a ação divina às vezes é silenciosa e o povo de Deus não percebe. A igreja precisava aprender algumas lições, o mundo precisava, e Deus agiu, e Deus está agindo. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia de você, que Ele tenha misericórdia de mim, que nós possamos abrir os nossos olhos para o que Deus está nos dizendo. O que podemos aprender disso? Olha, irmãos, segunda coisa é que a acomodação, segunda coisa nesse versículo, Juízes 14:4, é que a acomodação e a aceitação aos valores e padrões morais de uma sociedade pagã
não podem fazer parte do propósito da igreja. Acredito que Deus está nos falando que nós temos que ser aqueles, como diz John Stott, contra culturas. Não que a cultura seja de todo ruim, mas a cultura que ela vai de encontro à palavra de Deus. A cultura que é enganada por espíritos malignos e doutrinas de demônios ou ensinos de demônios, tem que ser abandonada pelo povo de Deus. Os padrões morais, os valores morais deste mundo, você veja, Sansão, o povo de Israel, estava tão envolvido com os filisteus, que eles estavam seguindo os seus padrões. Você já percebeu que a igreja, de um tempo para cá, parece que ela quer ser importante para o mundo. Ela quer ter o like do mundo. Ela quer ser aplaudida pelo mundo. Cada igreja é impressionante. Cada igreja local quer aparecer mais do que as outras neste mundo. É impressionante. Mas é isso que nós estamos vendo. Os cultos são verdadeiros shows. As pregações são verdadeiras aulas de cuidados pessoais, de autoajuda, de psicanálise. Parece que a liderança espiritual da igreja tem esquecido da palavra de Deus e tem se acomodado, tem aceitado os valores e os padrões morais de uma sociedade pagã. O número de divórcios, de casamentos conjugo desigual, casamentos mistos, o número de famílias destruídas dentro da própria igreja tem crescido exacerbadamente. E o povo de Deus acha que está sendo relevante. Querem dar aula aos outros. Querem ensinar o mundo como viver. Por que o mundo já não está aceitando o nosso discurso? Por que o mundo já está zombando da nossa pregação? Porque nós estamos praticamente seguindo o que eles seguem. Temos que nos afastar disso. Queridos, vamos deixar Deus agir. Mas que os nossos pecados, os nossos erros, os nossos valores não sejam pecaminosos para Deus agir através deles. Deus tenha misericórdia de nós, queridos. O que nós mais ouvimos hoje é que a igreja tem que ser relevante. Mas relevante diante de quem? Do mundo ou de Deus? Por que nós temos tantas pessoas depressivas na igreja? Tantas pessoas se afastando do evangelho? Tantas pessoas com uma fé múltipla, com uma fé plural dentro da igreja? É difícil, não é, para a gente ver isso, para a gente pensar nisso, para aceitar isso, para confessar isso, que nós estamos andando segundo o curso deste mundo. Tenha misericórdia o Senhor de nós, queridos. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que o povo de Deus estava se adaptando ao culto idólatra vigente. Dá uma olhada no culto das igrejas, dá uma pesquisada no YouTube, no Facebook, no Instagram. E comece a comparar o ensino da Escritura com as reuniões culticas do povo de Deus. Comece a observar o estilo, em todos os sentidos. Dá uma olhada, se nós não estamos querendo ser mais relevantes do que o mundo. Nossas reuniões, nossos cultos, parece que estão querendo ser mais relevantes do que os reality shows do mundo.
Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. O povo de Israel, naquela época dos juízes, estava juntamente com Sansão desequilibrado. Sansão era a personificação do povo. Um desequilíbrio total. Afastados de Deus completamente. O pecado não mais chocava eles. Os desmandos na área política não chocavam mais eles. Os desmandos da área moral, os desequilíbrios na família, não chocavam mais eles. Eles estão vivendo igual a todos. Não, somos pecadores iguais a esse pessoal aí, gente. E eles estão vivendo até melhor do que nós, porque dominam sobre nós. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que os presidentes, os líderes mundiais, os prefeitos, os governadores, as autoridades dominam sobre nós? E por isso nós temos que seguir os seus padrões? Existe um Deus nos céus, soberano Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Senhor da sua igreja. Nós temos que nos submeter às autoridades do ponto de vista da lei vigente, mas se ela contraria a palavra de Deus, aí não dá. Temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos um soberano Senhor sobre nós, o Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua palavra para nós seguirmos. Queridos, pensando nisso, veja, Sansão não apenas era um desequilibrado emocional, não apenas era um desequilibrado afetivo, mas ele levou o seu desequilíbrio às últimas consequências. O desequilíbrio de Sansão levou a nação de Israel ao caos. Ela já vivia perturbada, já estava desviada. Agora a coisa ficou mais difícil ainda. O texto do capítulo 14, versículo 5 até o versículo 20, 14, de 5 a 20, conta uma história interessante. Diz que, apesar de não ser da vontade dos pais, eles foram com Sansão até Tina para conseguir aquela moça para o seu filho, para Sansão. E no caminho, um leão novo atacou-os. Então Sansão dominou aquele leão e o matou. O texto diz que ele rasgou, pegou nas suas mandíbulas e rasgou como se faz com qualquer animal dócil. O texto diz um cabrito. Mas Sansão não fez isso na frente dos seus pais. Nem disse a eles como isso tinha acontecido. Mas o texto diz que para que isso acontecesse, o Espírito do Senhor tomou Sansão em suas mãos. E ele voltou depois de dominar aquele animal e o matá-lo, e foi com os seus pais até Tina para conseguir a moça em casamento. Acertaram o casamento e tempos depois eles voltaram para a celebração. 7 dias de celebração. Mas diz o texto que no caminho, aquele animal, aquele leão que Sansão havia matado da última vez que tinha ido a Tina, estava já decomposto, tinha apenas a sua carcaça lá, mas dentro da carcaça um enxame de abelhas tinha produzido mel, muito mel. Então Sansão, caminhando com seus pais, se afastou, foi aonde estava aquele animal, pegou do mel, veio comendo e deu também aos seus pais, não dizendo aos seus pais de onde tinha tirado aquele mel. Deixa eu te explicar uma coisa. Lembra que nós, quando começamos a estudar sobre a vida de Sansão, vimos que ele tinha sido consagrado ao voto de nazireado, que ele era um narizeu diante do Senhor, não bebia bebida forte, não podia cortar o seu cabelo, nem podia comer determinado tipo de alimento, nem tocar em animal morto. Por 2 vezes Sansão se contaminou.
da primeira vez quando matou o animal, teria que ter feito o sacrifício da purificação, e da segunda vez foi lá onde estava a carcaça do animal e tirou o mel daquele lugar. 2 vezes. Deu também aos seus pais. Você veja o que é o desequilíbrio. Ele se desviou, não estava nem aí com a palavra de Deus e com o seu voto. Se tornou imundo cerimonialmente e também fez isso com os seus pais, que sem saberem cometeram esse erro diante do Senhor. Mas, chegando lá, acertaram a festa de casamento por 7 dias. A Bíblia diz que Sansão deu uma festa, porque era costume deles, na época, o noivo patrocinar essa festa de 7 dias. Durante o período da festa, os pais da noiva convidaram, junto com ela, 30 rapazes para acompanharem Sansão naquela festa, para serem seus companheiros, seus amigos, durante o período da festa. É uma cerimônia bonita, mas Sansão se tornou vaidoso e propôs um enigma para aqueles rapazes. Olha, se você vê na sua Bíblia, veja o que Sansão fez. Sansão disse: vou lhes propor um enigma, capítulo 14, versículo 12. Se conseguirem decifrá-lo durante 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas, se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. Olha o que Sansão disse. Do que come veio algo para comer? Do que é forte veio algo doce? O texto diz, no restante do nosso texto, que passados 3 dias, aqueles homens ainda não tinham decifrado o enigma. Seria difícil mesmo. Ninguém ia conseguir. Mas eles foram até a noiva, ameaçaram-na de morte juntamente com a sua família, aqueles 30 homens que foram convidados, 30 rapazes para acompanhar Sansão durante a cerimônia de casamento. E ameaçaram-na para que ela descobrisse o enigma. O texto diz que ela foi a Sansão e disse: você não gosta de mim, você não me ama, você parece que me odeia, você fez um enigma, propôs um enigma para o meu povo, somente para me humilhar. Diz o texto que durante aquele período ela chorava todas as vezes que Sansão se aproximava dela. Mas isso importunou o coração dele, que ele abriu o jogo e contou para ela qual era o enigma. Prontamente ela foi, contou àqueles 30 rapazes que, diz o texto aqui, olha só, o texto diz, versículo 18: antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. Olha a resposta. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Quando eles acabaram de falar, Sansão prontamente lhes disse. Eu achei interessante essa frase de Sansão. Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com minha ovelha, não teriam resolvido meu enigma. Se vocês não tivessem ido na minha noiva e não tivessem feito o que fizeram, vocês nunca conseguiriam decifrar o enigma. E a Bíblia diz que naquele momento, no momento de ira, no momento de descontrole emocional, Sansão desceu a uma cidade perto e matou 30 homens, tomou seus pertences e deu todas as suas roupas àqueles que haviam realizado o enigma. Mas como que Sansão conseguiu fazer isso? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Mais uma vez, o Deus Todo-Poderoso
usa o desequilíbrio de Sansão, usa a sua destemperança para libertar o povo de Israel. Porque a Bíblia diz que Deus estava, nós lemos no versículo 4, agindo nessa situação toda e o povo não estava percebendo. Então, diz o texto, que Sansão ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa dos seus pais. E o versículo 20 diz que a noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o acompanhava na cerimônia, a um dos 30. Isso deixou Sansão chateado. Mas olha, Sansão não sabia que a moça tinha sido dada a outro rapaz. Ele pensou apenas que tinha deixado ela e tinha ido para casa. Esperou passar aquele momento de agonia, de ira, para poder voltar lá. Mas olha, duas coisas nós aprendemos aqui, nesse desequilíbrio de Sansão que leva ao caos. Primeira coisa que nós aprendemos é que Deus transforma a maldição em bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus se deixa abater pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelo nosso desequilíbrio, pela nossa injustiça, pela nossa corrupção, por aquilo que fazemos que não é da vontade de Deus? Não, Deus não se abate. Deus usa esse tipo de coisa como uma oportunidade. Deus vê uma oportunidade nisso para nos ensinar que Ele é aquele que pode transformar o mais vil pecador. Ele pode transformar o pior dos erros em uma lição acertada. Ele pode transformar uma coisa que parece uma maldição em uma bênção para o seu povo. Ele pode usar qualquer coisa para abrir os olhos do seu povo, para dar ao seu povo o esclarecimento de que Ele está agindo por eles. A Bíblia diz que não existe em lugar nenhum deste mundo um povo que não seja o povo de Deus, que Deus trabalhe por eles. Então Deus trabalha pelo seu povo e Ele usa as circunstâncias dessa vida para abençoar o seu povo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que, diferente de Deus, Sansão transforma a bênção em maldição. Embora o casamento dele não fosse aprovado pelos seus pais, nem por Deus, Deus permitiu que ele fizesse uma festa, permitiu que ele se alegrasse, lhe deu uma oportunidade de resolver as coisas, mas ao invés dele portar-se com humildade, ele transformou a oportunidade numa maldição. O homem sem Deus, meus amados, ele é especialista em transformar a bênção em maldição. Veja, a bênção da terra, a bênção de tudo que Deus nos deu, esse planeta maravilhoso. A pergunta é: quem está destruindo ele? Quem está causando todo tipo de desequilíbrio nessa terra? Quem está desmatando? Quem está fazendo queimadas? Quem está matando? São os homens. São as pessoas que Deus abençoou e colocou neste mundo. De onde você pensa que veio esse vírus? Possivelmente manipulado por mãos humanas. O homem é especialista em transformar bênção em maldição. Mas Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Que coisa maravilhosa! Nosso Deus é um Deus que age por nós e pela humanidade. Por isso Ele enviou Jesus para tirar a maldição do pecado e nos dar a bênção da salvação. Não somente para nós, que já somos o povo de Deus, mas para a humanidade inteira. E agora, queridos,
nós vemos o desequilíbrio de Sansão na sua liderança. É uma coisa terrível. O capítulo 15 do livro de Juízes fala claramente sobre isso. Diz o texto que algum tempo depois, durante a colheita do trigo, versículo 1, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Ele pensava que estava tudo bem. Aquilo que ele fez e o que ela fez estava tudo certo. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza de que você não queria mais ela, disse o pai a Sansão, que você a odiava, explicou ele. Por isso eu a dei como esposa a seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita do que ela, case-se com ela. Aí, Sansão, de novo, perdeu o equilíbrio. Diz o texto que ele disse: desta vez ninguém poderá me culpar de tudo o que eu fizer a vocês, filisteus. O texto diz que ele saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim ele queimou tudo que estava colhido, tudo que não tinha sido colhido. Veja que coisa terrível. Destruiu até os vinhedos e os olivais. Aí os homens se iraram com Sansão. E eles perguntaram: quem foi que fez isso? A resposta foi clara. Foi Sansão, que voltou para tomar a sua esposa, com quem tinha se casado, aquele episódio todo lá do enigma. Mas o pai dela tinha dado a um outro rapaz, sem avisar Sansão, sem nada. E Sansão veio, se irou e fez isso. Foi o que os homens fizeram para se vingar de Sansão. Queimaram, mataram o pai e a moça e os queimaram. Aí o Sansão já estava desequilibrado, pior ficou. Foi lá e matou todos aqueles homens. Veja que coisa. Eles: não descansarei, versículo 7, enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. E ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Veja que desequilíbrio total, que caos Sansão causou por conta do seu forte temperamento, por conta do seu desvio espiritual, por conta do seu desequilíbrio em todas as áreas da sua vida. Mas os filisteus não deixaram por menos. Eles resolveram capturar Sansão. Eles não deixaram para lá. E eles foram com 1000 homens até a terra onde Sansão morava e disseram para o povo de Judá, cercaram toda aquela região e disseram: viemos capturar Sansão pelo que ele fez. O povo de Judá, desesperado, porque eles eram dominados pelos filisteus, estavam vivendo bem, quer dizer, porque estavam inseridos naquela cultura pecaminosa, estavam vivendo bem porque estavam vivendo segundo os pecados da época, não estavam nem aí com Deus. Uma coisa interessante aqui é que o povo nenhuma vez clamou ao Senhor porque estavam sendo oprimidos pelos filisteus, porque na verdade estavam vivendo do jeito que eles queriam, nos seus próprios pecados, segundo os seus próprios olhos e não segundo a vontade e os olhos de Deus. Mas eles foram se queixar a Sansão, juntaram 3.000 homens depois que viram que a guerra estava próxima, que os 1.000 homens de filisteus, 1.000 soldados iriam atacá-los. Juntaram 3.000 e foram capturar Sansão e disseram: o que você fez? Olha, a gente estava vivendo tão bem, a gente
casava com as filhas deles, eles casavam com as filhas deles com os nossos filhos. A gente adorava os deuses deles, alguns adoravam nós também. A gente estava vivendo bem, a gente vivia na imoralidade. A gente estava tudo bem, Sansão. Você é maluco, meu irmão. Olha, vamos lá, se entregue. Sansão disse, vocês vão me matar? Não, pois é, se vocês não me matarem, que vocês são o meu povo, eu vou lá. Então amarraram Sansão, diz aqui, com cordas novas e entregaram aos filisteus. Amarraram ele com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha, diz o texto no versículo 13 do capítulo 15. E o levaram aos filisteus. Quando eles chegaram lá, os filisteus deram gritos de vitória. Mas naquele momento, diz o texto, o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos, é o que diz o versículo 14. 15 diz que Sansão encontrou uma queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo, e ele a pegou e a usou para matar 1000 filisteus. Olha, aqueles 1000 homens foram mortos por Sansão de uma só vez, com apenas uma queixada de um jumento que já havia morto. Sansão, de novo, pega em um animal morto, ou o que restou dele. Eu tinha dito antes, Deus, Ele é misericordioso. E Ele nos faz aprender com os nossos erros e os nossos pecados. E aqui, outra vez, Ele usa os erros de Sansão e os seus pecados para alertar o seu povo, para dar uma lição no seu povo. E então, Sansão festejou a morte daqueles homens. Com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando ele acabou de celebrar, ele voltou e foi morar num lugar chamado, aquele lugar passou a ser chamado de Ramot-Leí, colina da queixada. Naquele momento, depois de tudo aquilo, Sansão, diz o texto, sentiu sede e ele arrogantemente clamou ao Senhor. Acaso, veja, Sansão sentiu, versículo 18, muita sede e clamou ao Senhor. Por meio da força de teu servo concedeste este grande livramento. Veja a arrogância. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar, diz o texto aqui, água de um buraco no chão do lugar onde ele estava, Leí. Sansão bebeu a água, reanimou, se recuperou e chamou aquele lugar de En-Aroqué, ou En-Acoré, que significa fonte daquele que clamou. E até aquela época existia, durou muito tempo aquele lugar ali jorrando água. O texto termina dizendo, Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Veja que coisa interessante. Os filisteus continuaram dominando a terra. Sansão não os libertou completamente. Eles estavam envolvidos de tal forma pela dominação, em todos os sentidos, que eles preferiram ficarem dominados pelos filisteus. Não houve um levante para seguir Sansão e derrotar os filisteus. Olha, deixa eu te falar uma coisa, 2 coisas que a gente aprende aqui. É que Sansão era desequilibrado. Ora ele estava no espírito, ora ele estava na carne. Há muitos cristãos que são assim também. Precisamos tomar cuidado, irmãos. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus disse que a gente deve vigiar, a gente deve orar para não cair em tentação, porque a carne é fraca, o espírito está pronto. Que o Senhor nos ajude a vivermos segundo a palavra do nosso Deus e a controlarmos a nossa carne, a controlarmos o nosso desequilíbrio pecaminoso.
Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que a liderança de Sansão foi uma liderança sem libertação. Para nós hoje, é uma tristeza ver o povo de Deus sendo liderado por pessoas que ainda não foram libertas pelo Senhor, que não têm equilíbrio, pessoas que usam o povo de Deus como querem, que por conta de que não foram completamente libertos, aceitam pessoas também não libertas e tornam-as membro da igreja. E a igreja então vai se enchendo de pessoas não libertas, muitas delas não cristãs de verdade, não salvas de verdade. E a igreja se torna um caos, por isso ela se deixa dominar pelos valores, pelos padrões morais, pela cultura deste mundo e se torna igual. Queridos, que lições nós aprendemos desse texto? Para nós terminarmos, hoje o assunto foi grande, mas era necessário. Vamos tirar lições importantes para nós e encerrar a nossa escola bíblica dominical. Primeira lição que nós aprendemos é que o mundo, com os seus valores e padrões morais, não devem ser o referencial do povo de Deus. O referencial do povo de Deus deve ser a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, vamos nos colocar diante de Deus para conhecer a sua palavra e nos guiar por ela. Queridos, queremos ser relevantes para Deus e não para o mundo. Queremos anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, de forma clara, vibrante, com convicção. Usar os meios de comunicação que nós temos, a mídia, a tecnologia, para comunicar a palavra de Deus, mas não para alcançarmos relevância. Não queremos ser dominados por este mundo, pela sua cultura, pelos seus padrões. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus quer nos usar com os dons espirituais que Ele mesmo nos deu, mas que Ele quer que cresçamos no fruto do Espírito. Veja, o que nós vemos na vida de Sansão é que ele foi usado por Deus. Ele tinha habilidades fantásticas. Ele era um homem guerreiro. Ele sabia como enfrentar o inimigo e derrotá-lo. E Deus usou isso. Mas lhe faltou crescimento espiritual, equilíbrio espiritual, fruto do Espírito. É por isso, queridos, trazendo para nós hoje, que vemos muitas pessoas inteligentes, capazes na igreja, que Deus pode usar e até usa. Mas quando observamos a vida dessas pessoas, falta o fruto do Espírito. E isso é um problema para a igreja. Ao invés de abençoar a igreja, ele enche a igreja, mas enche a igreja também de problemas. A igreja vira um caos. Que coisa terrível. Que o Senhor nos ajude a colocarmos nossas habilidades nas mãos do Senhor. Que os dons que Ele nos deu possam ser usados por nós na operação, na instrumentalidade do Espírito do Senhor, com base na nossa vida, no nosso caráter, no fruto do Espírito. E em terceiro lugar, aprendemos que possamos ter equilíbrio entre o que cremos, pregamos e ensinamos e o que vivemos. Esse é um dos maiores problemas do povo de Deus. É que muitos de nós não cremos no que pregamos. Não pregamos a mensagem correta da Escritura. Não ensinamos a Bíblia com dignidade, porque também não vivemos o que cremos, nem o que pregamos e ensinamos. Que Deus nos ajude e que nós possamos aprender com esse desequilíbrio de Sansão a não sermos desequilibrados. Que a palavra de Deus essa manhã possa transformar a sua e a minha vida e que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo, que possamos ser cheios do Espírito Santo, mas com o fruto do Espírito.
Você lembra quantos são? Quantas qualidades há no fruto do Espírito? Ou não lembra? Leia a Bíblia, Gálatas capítulo 5, capítulo 6. Você vai ver que coisa maravilhosa tem ali. Ali tem as obras da carne e ali tem o fruto do Espírito, que começa com amor. Que coisa maravilhosa, hein? Deus abençoe a tua vida e que o Senhor aplique a sua palavra em seu coração, em sua vida, para edificação e salvação essa manhã. Vamos orar? Pai, obrigado por sua palavra, obrigado por todo esse culto, obrigado pela edificação. Coloque isso em nosso coração, transforme a nossa vida. Ó Deus, nos livre do desequilíbrio, ajude-nos a sermos fiéis ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, familiar, congregacional, emocional, do trabalho, em todos os lugares, Pai, ajude-nos a nos colocar diante do Senhor com fidelidade. E que o Senhor nos use, dá-nos um caráter ilibado, ajuda-nos a não sermos repreensíveis, mas irrepreensíveis, de acordo com a Tua palavra. Abençoe os que estudaram a palavra do Senhor conosco e que possam ser salvos, possam reconhecer Jesus como Salvador e se tornarem pessoas que seguem o Senhor. Dá-nos um restante de dia de paz e nos abençoa no nosso culto da noite. Dá-nos a direção para a nossa vida, segundo a Tua palavra. Ó Pai, é o que vamos pregar essa noite. Direção divina, Pai, para a vida emocional, psíquica. Dá-nos uma palavra sobre isso essa noite, para que a palavra da noite seja de acordo com a palavra de agora de manhã, e que possamos viver para a Tua glória, e que muitas pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor e receberem o Senhor Jesus como Salvador, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe os irmãos. Ontem à noite eu recebi um pedido de oração do irmão Carlos, da Igreja Batista Livre do Jaraguá, igreja pastoreada pelo pastor Sérgio. A família do irmão Carlos está, muitos deles estão acometidos pelo Covid-19. Sua mãe está internada no oxigênio, a irmã da sua mãe morreu há 2 dias atrás, o seu tio, o outro irmão dela, está também internado, e muita gente. E depois eu conversei com algumas pessoas, há pessoas da família dele que estão realmente com Covid, com dificuldades. Vamos orar por eles, vamos orar por nós, vamos orar por todos os que conhecemos, os que estão acometidos dessa Covid. Oremos agora. Pai, essa manhã nós nos colocamos diante do Senhor pela família do irmão Carlos Boanerges. Pedimos, ó Deus, pela sua mãe, pedimos pelos irmãos dela, por toda a família, do Carlos, da Cristina, do Saulo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor trabalhe de maneira poderosa na vida deles para libertá-los, para livrá-los, para sará-los do Covid-19. Colocamos isso em Tuas mãos, mas aceitamos a Tua vontade, Pai. Colocamos também todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos, e continuamos a pedir ao Senhor livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. 19h30, eu aguardo você na sua casa, eu na minha casa, louvando o Senhor e desfrutando de sua palavra. Amém.